Estamos de volta com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. Olha, agora nós vamos falar do canal 156 da Prefeitura de Fortaleza e conta com a colaboração da população para denunciar casos de descarte irregular de lixo em locais inapropriados, solicitar manutenção de iluminação pública e recuperação e pavimentação de vias. A Prefeitura de Fortaleza conta com um canal exclusivo de atendimento à população. É a Central 156. Nesse número, o cidadão pode denunciar irregularidades, como descarte irregular de lixo, manutenção da iluminação pública e recuperação e pavimentação de vias. O serviço é gratuito e funciona 24 horas. Um serviço acessível e que funcione, né? E que seja eficiente também. Vou gravar na memória do meu celular e da próxima vez que eu precisar eu vou usar assim. A gente tem que ligar para melhorar, né? Para ser bem atendido, né? E a cidade ficar melhor. As denúncias podem ser realizadas pelo telefone ou pelo aplicativo. É importante detalhar bem a irregularidade, indicando o endereço, horário e demais informações sobre o caso. O procedimento inicial, ele começa através da regional, de onde é feita a demanda, né, a solicitação. O usuário, ele liga para o 156 e aí vai registrar um número de protocolo, ele fala, cita a sua demanda, qual é o problema, e aí a regional do seu bairro, ela vai receber essa demanda. Então, cada regional ela tem um setor responsável por essa fiscalização, eles enviam uma equipe técnica para avaliar qual é o problema e depois de identificado, eles encaminham esse procedimento, né, esse protocolo para cá, para a Secretaria de Conservação, para a gente já criar uma ordem de execução do serviço. Às vezes acontece da demanda não ser de responsabilidade da Secretaria de Conservação, da Prefeitura em si, pode ser de outro órgão, e aí ela encaminha para esse outro órgão poder resolver o problema do usuário. Dentre as denúncias mais comuns estão manutenção de iluminação pública, descarte irregular de lixo, posturas e práticas inadequadas e conservação de vias. São demandas que a gente recebe de toda a cidade, né, toda parte, principalmente depois ali do período chuvoso, onde ocorre um aumento maior dessas demandas. E aí, no momento em que a gente vai recebendo essas demandas, a gente vai organizando um cronograma de atendimento para elas, né, de acordo também com as prioridades. A gente sempre prioriza as grandes avenidas, as linhas de ônibus, né, essas têm prioridade número 1 de atendimento. Então, à medida que essas demandas vão sendo atendidas, o usuário vai recebendo também um feedback se aquele serviço está sendo executado, né? Aquele histórico do encaminhamento do protocolo. Temos que ter porque a população é muito carente de interlocução entre as autoridades e o próprio povo. Tudo que é para o benefício, né, da população é bastante interessante. E para a gente falar mais sobre essa Central 156 da Prefeitura de Fortaleza, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o Rafael do Nascimento Souza, ele é que é coordenador da Central 156. Ô Rafael, explica para a gente a ideia da criação dessa central, é exatamente para facilitar, dar uma agilidade maior nas demandas da população, nessas reclamações? A Central 156 foi criado no primeiro ano de gestão do Roberto Cláudio. E ele vem acompanhando e gerando uma base de dados de informação do município de Fortaleza bastante significativa, em cima das reclamações e também solicitações. E essa informação a gente auxilia os secretários de regionais nas tomadas de decisões para poder gerar melhor Fortaleza. Quais são os tipos de reclamações mais comuns que a população coloca como demanda nessa Central 156? A gente pode dizer que campeã é a iluminação pública, né? Iluminação pública é quando pessoas chegam em casa, a luz do seu poste está desligada e liga para a gente, dizendo que está com um ou mais pontos desligados. Às vezes há uma falha na rede e de manhã as luzes estão acesas, também dão uma ligada também. Limpeza urbana seria o nosso segundo lugar, relacionado a pontos de lixo ou até mesmo aquela coleta domiciliar que às vezes o caminhão não passou na rua naquele dia, aí o pessoal liga também reclamando. E o interessante é que essa demanda é toda integrada. A gente tem integrações com a concessionária de iluminação pública, com a concessionária da limpeza urbana e as regionais.
Como é que é a tramitação? A partir do momento eu faço uma ligação para a central, faço ali um questionamento de um ponto de lixo, por exemplo, na cidade, a partir do momento que aquela reclamação, aquela denúncia chega na central, qual é o trâmite para que aquele problema possa ser resolvido? Vamos lá. No caso de iluminação pública, a gente já tem uma interação mais imediata. A partir do momento que o cidadão liga para o 156, essa demanda já é criada dentro do sistema da concessionária, onde ele já sabe o endereço para poder colocar na rota, para poder consertar. Na parte de limpeza urbana, existe um processo de, dependendo da área do endereço, ele vai para a regional do local do endereço, onde é feito uma vistoria, uma classificação, saber a incidência de quantas reclamações já teve, e daí é que vai para a concessionária para poder realizar a limpeza. Na parte de trânsito e transporte, a gente recebe muita reclamação de ônibus e terminais de ônibus. Nisso a gente tem integração com o Sim de ônibus para poder a gente sempre conversar, para poder garantir um melhor serviço para o cidadão. Há também a questão de pavimentação, pedidos de colocação de sinalização, ou da questão da pavimentação de ruas também? A gente recebe demanda tanto de conservação de vias no quesito tapa-buraco, ou até pedido de asfalto novo. Você tem uma rua de calçamento, você pede para a prefeitura para fazer um projeto de pavimentação, a gente recebe também. E essa demanda vai para a regional faz um orçamento para poder ser aprovado, e sendo aprovado a gente realiza o serviço. Rafael, em muitos desses casos, o encaminhamento dessas demandas vai para a regional ali onde está localizado aquele bairro da pessoa que fez o questionamento, né? Sim, sim. A regional tem um papel muito importante nas decisões dos serviços de Fortaleza. Provavelmente, próximo ano a gente vai ter 12 regionais, né? Então a gente já está fazendo um plano diretor já focado para poder a gente concentrar melhor o serviço e poder atender melhor a população. Desde que a central foi criada, você avalia que você concentrar esses questionamentos, esses pedidos por parte da população, conseguiu dar uma agilidade maior na solução desses problemas? Rapaz, a gente conseguiu, numa implementação de um sistema novo da gente, com a logística do 156, a gente conseguiu diminuir uma demanda que durava na gestão anterior de 15 dias a 20 dias para ser atendida, a gente conseguiu atender em uma semana ou menos. Então a gente ganhou uma certa agilidade porque a gente deu uma enxugada em todo o processo de onde é que vai a demanda, até chegar a quem resolve. Então a gente conseguiu uma grande agilidade depois que a gente foi implementado no 156. E muitos desses casos, concentrado numa área, ajuda também para que a administração pública ela possa resolver. Por exemplo, se há uma reclamação do mesmo tipo concentrada, várias pessoas reclamando ali em determinada situação, é um problema que pode ter uma solução mais rápida e que precisa realmente de mais agilidade, né? Sim, a gente trabalha com um termômetro, né, com um painel situacional, onde eu segrego pro-regionais, onde eu vejo um leque de informações onde eu classifico. Eu quero saber só a iluminação pública. Quais são os pontos que teve mais incidência de manutenção? Da limpeza urbana, eu tinha tantos pontos de lixo na Regional 2, por exemplo. Numa ação que nós tivemos, dentro de 3 meses, nós reduzimos para menos X. Então, a gente consegue ter, em cima da informação que o usuário dá, um acompanhamento muito importante. Por isso que eu sempre falo, e o prefeito Roberto Cláudio também sempre enfatiza, liguem para o 156, sendo para solicitar ou reclamar, ou se fez uma solicitação e não foi atendido, você liga de novo, abri protocolo tal, ainda não foi atendido, por quê? É muito importante. Esse registro é que faz com que, muitas vezes, determinado problema precisa de uma atenção, de uma prioridade para ser solucionado, né? Sim, sim, é o que a gente chama de sensor de calor. Quanto mais reclamação eu tenho numa determinada área, mais importante e urgente é a operacionalização daquele momento. Rafael, e fala um pouquinho da central. Como é que funciona? São quantos atendentes? O horário de funcionamento? Como é que a pessoa pode ter acesso? A Central 156 é 24 horas. Atualmente, depois desse momento de pandemia, a gente teve um crescimento passamos de 40 para 55 atendentes. 24 horas, finais de semana. E só isso, é só ligar. Nesse tempo de pandemia, houve muito acesso
as pessoas utilizaram a central também com questões relacionadas à pandemia da Covid-19? No caso da pandemia, a gente teve um aumento significativo de ligações, mas porque a gente atuou como parceiro naqueles momentos dos movimentos sociais providos pela prefeitura, como a doação de cesta básica para taxista, para morador de rua. Então a gente atuou muito nesse apoio de tirar dúvida se a pessoa é contemplada, se não é. E a gente recebe uma certa parcela de denúncia de aglomeração, cujo qual a gente faz um link com a GFIS. Ok, Rafael, eu vou pedir aqui um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta aqui no Notícias de Fortaleza, aqui pela TV Terra do Sol, falando sobre o canal 156, a Central 156 da Prefeitura de Fortaleza, que serve para que a população possa fazer diversos tipos de solicitação de serviço e também de reclamações. Vou ao intervalo e volto em instantes. Estamos de volta aqui com Notícias de Fortaleza, aqui pela TV Terra do Sol. Olha, para fazer reclamações de descarte irregular de lixo, iluminação pública ou pavimentação, a população deve telefonar gratuitamente para o número 156. O atendimento funciona 24 horas. Além do canal 156, a população pode também solicitar diretamente esse tipo de serviço em cada regional da cidade. A gente volta a conversar com o Rafael do Nascimento Souza, que é coordenador da Central 156. Rafael, como a gente tinha falado no bloco anterior, você me disse que o papel das regionais no atendimento desses serviços, dessas solicitações, é muito importante porque não só pela central, mas também diretamente na regional, a população pode fazer a solicitação desses tipos de serviço, né? Sim, sim. Cada regional tem sua central de acolhimento, que é responsável por receber as mesmas demandas do 156 e várias outras que presencialmente você pode solicitar, como alvará de funcionamento, como permissão para usar um espaço público, por exemplo. Entendeu? São coisas restritas às regionais. Mas tem a central de acolhimento e o importante do papel da regional é que eles fazem toda uma classificação, uma priorização para fazer o mapa situacional da sua regional. No caso da pandemia, por exemplo, esse atendimento presencial nas regionais, ele ainda continua suspenso ou já está acontecendo? Já está acontecendo de forma gradativa, né? A gente está mais ou menos com 2 semanas que a gente já tem a full time, vamos dizer assim, o presencial, mas cada regional já tem o seu papel e o seu protocolo de trabalho, né? Para poder, tanto faz você ir presencial como no 156, você consegue o atendimento tranquilamente. A gente sabe que a população, quando quer, né, resolver um problema, seja na questão de lixo, pavimentação, iluminação pública, quer agilidade, quer que o problema seja resolvido de forma mais rápida. Existe alguma diferença em termos de solucionar aquela questão? Existe alguma diferença em termos de tempo dele solicitar por telefone a realização daquele serviço ou ir presencialmente na regional? Ou os dois funcionam da mesma forma, o encaminhamento basicamente é o mesmo? Não existe diferença. Até porque o sistema que faz a integração é o mesmo, tanto do 156 atendimento, como do 156 aplicativo móvel ou o atendimento presencial das regionais. É o mesmo sistema, logo eles passam por todo o processo unicamente. Então, o tempo de atendimento de uma iluminação pública, ele vai ser o mesmo tempo de atendimento, tanto pelo aplicativo, portal ou presencial. No caso da Central 156, esse serviço atende toda a área de Fortaleza, né? Todas as regionais. Todas as regionais. Na parte de limpeza urbana, iluminação pública, conservação de vias e ouvidoria também. Existem áreas da cidade, Rafael, assim, onde há uma demanda maior de solicitações? Assim, depende muito do tipo. Por exemplo, na Regional 5 e a Regional 6, a gente tem muita demanda de limpeza urbana. Já na questão da Regional 12, a gente tem muita demanda de iluminação pública. Então, depende de cada categoria. Essa questão, vamos dizer assim, quando existem áreas onde existe uma demanda maior de solicitação, automaticamente isso aí é também
vamos dizer, observado pelas autoridades para tentar realmente dar uma atenção maior em relação àquele tipo de serviço naquela área, né? Sim, com certeza. A importância de ter essa comunicação do cidadão com a prefeitura é um grande termômetro para poder a gente fazer um mapa situacional de Fortaleza. Em relação à questão do conhecimento do serviço, você considera, aí já são pelo menos aí uns 6, 7 anos já da central, ele já é bem conhecido, ou seja, a população de maneira geral tem um bom conhecimento de que pode fazer a solicitação desses serviços através dessa central 156? Por incrível que pareça, não. Tem muita gente que desconhece o serviço. Inclusive, existem campanhas nas regionais e nos terminais de ônibus de divulgação do 156. Porque às vezes o pessoal pensa que 156 é só iluminação. Aí só se lembra de ligar quando é um problema relacionado à iluminação pública. Mas aí quando você liga para lá, você vê. A gente atende transporte urbano, conservação de vias e limpeza. Mas aí, à medida que as pessoas vão ligando, elas vão disseminando. Mas é realmente uma melhor forma, porque existe a questão da própria praticidade em você utilizar o telefone de casa ali para fazer aquela solicitação, né? Sem a necessidade do deslocamento. Sim, e além de ser uma ligação gratuita, né? Uma ligação gratuita que você, tanto faz ser celular como fixo, você consegue ligar para um 156. Ok, Rafael, eu vou pedir aqui um novo intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta aqui com Notícias de Fortaleza, aqui pela TV Terra do Sol, falando aqui sobre a Central 156, que é uma central da Prefeitura de Fortaleza, onde podem ser solicitados vários tipos de serviços para atendimento à população. Vou ao intervalo e daqui a pouquinho eu estou de volta. Estamos de volta com o Notícias de Fortaleza, aqui pela TV Terra do Sol. Olha, o cidadão, ao realizar a denúncia de descarte irregular de lixo, iluminação pública ou pavimentação, recebe um número de protocolo que pode acompanhar o andamento da sua reclamação. De acordo com a Secretaria de Conservação e Serviços Públicos, o tempo médio entre o recebimento da solicitação através do canal 156 e o atendimento em loco pode variar entre 24 horas a 15 dias, dependendo da demanda. A gente volta a conversar com o Rafael do Nascimento Souza, que é coordenador da Central 156. Rafael, falando sobre essa questão de tempo de atendimento e como é que o cidadão ele pode acompanhar. A partir do momento que ele faz a solicitação ali de um atendimento ou faz uma denúncia, um descarte irregular de lixo, como é que ele pode acompanhar o andamento daquele serviço, no sentido de que ele tenha pelo menos uma ideia de quando aquele problema poderá ser solucionado? A Central 156 ele atende tanto solicitações em anônimo, como a gente solicita o cadastro do cidadão. Para que esse cadastro? Para poder, cada interação do seu protocolo, ele receba um e-mail notificando o número de protocolo, o assunto que foi criado e aonde está esse protocolo. Por exemplo, se você ligar para 156 solicitando uma iluminação pública, uma manutenção de iluminação pública, e você se cadastra, você fornece o seu e-mail, você recebe uma notificação dizendo que foi criado o protocolo, que foi recebido pela concessionária e você consegue receber até o dia que vai ser previsto ser atendido. Então é muito importante na hora da pessoa ligar para 156, ela se cadastrar. Não é obrigatório, mas a atendente pergunta, você deseja cadastrar e fornecer um e-mail válido para você acompanhar? Se a pessoa desejar, a gente se cadastra e a cada interação, até a finalização do protocolo, ela recebe um e-mail. Com o cadastro fica melhor porque você tem condição de dar um acompanhamento em relação à solução daquela demanda, né? Sim. Antes do 156 a gente tinha umas reclamações na época do Fala Fortaleza, né? Que a gente tinha a reclamação de que a pessoa tinha um número de protocolo e às vezes perdia, não acompanhava. Aí ligava para o Fala Fortaleza perguntando, querendo saber onde é que estava o processo e às vezes tinha um tempo de saber onde é que estava. A gente dava o telefone da regional, a regional não sabia onde é que estava. Tinha esse problema no começo. Quando foi implantado um 156, o cidadão ele recebe no e-mail, ele sabe o setor que está o protocolo dele e já recebe o telefone do setor para ele ligar para o setor. O Rafael, já passou pela Câmara, né, o projeto da questão da ampliação do número
de regionais aqui em Fortaleza, passando aí, são 6 regionais, 6 né? regionais. De 6 para 12. Essa mudança que poderá acontecer no próximo ano, ela pode trazer ainda uma agilidade maior na solução dessas demandas, seja de coleta de lixo, de pavimentação, de iluminação pública, de outros serviços que são oferecidos pela Prefeitura? Falando como 156, a gente espera que a gente tenha um maior conhecimento das regionais. Essa segregação vai trazer uma agilidade bastante para cada regional e a gente vai conseguir aumentar mais ainda o poder de ação da Prefeitura. Até porque você me dizia que, por exemplo, existem algumas regionais da cidade que são bastante extensas, ou seja, territorialmente congrega muitos bairros e, nesses casos, a regional ela tem até uma dificuldade maior para dar atendimento a todas essas demandas, né? Isso mesmo. Nossas maiores regionais atualmente é a 5 e a 6 e concentra bastante solicitação de iluminação e limpeza urbana. Com as novas regionais, a gente vai ter uma maior segregação e a gente vai conseguir atender melhor, de forma mais expressiva, essas regionais que são muito populosas, né? No caso, para que a gente possa ressaltar como funciona a questão do atendimento da Central 156, a partir do momento que chega determinado tipo de demanda, algumas vão para a regional, mas outras vão direto para o órgão responsável para o atendimento daquela solicitação. Como é o caso, por exemplo, da iluminação pública, vai diretamente para a concessionária que executa esse tipo de serviço, né? Nem passa pela regional, né? Não, nem passa pela regional porque como não vai ter nenhuma tratativa, não existe o motivo, né, para poder passar por ele. Mas no caso de iluminação pública, o que é que passa pela regional? Quando você precisa trocar aquela lâmpada amarela por luz branca, essa é uma solicitação que precisa de projeto. Então ela passa para a regional faz um estudo e aí caminha para a Secretaria de Conservação para poder ser aprovado ou não. Então tem determinadas situações que o papel da regional é muito importante, tanto para classificar, priorizar e dar seguimento. Ô, Rafael, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, gostaria que você ressaltasse como funciona a questão do acesso na Central 156, questão do horário de funcionamento, se funciona durante toda a semana. Passa essa informação para o nosso telespectador, porque é importante para o cidadão saber que existe esse canal de serviços aí da Prefeitura, tanto para denúncias como também para a solicitação de serviços. Pois bem, a Central 156 é um sistema 24 horas, 7 dias por semana, você pode ligar segunda a sexta, final de semana, inclusive à noite. É um sistema bastante transparente, onde a gente tenta dar maior agilidade para as demandas de Fortaleza. Rafael, muito obrigado pela sua presença aqui na TV Terra do Sol, aqui no Notícias de Fortaleza, um serviço realmente fornecido pela Prefeitura de muita importância para o cidadão, que é a Central 156, onde você pode realmente fazer todos esses tipos, uma variedade, um leque de solicitações de serviços à administração municipal. Obrigado pela presença. Obrigado. Olha, o Notícias de Fortaleza de hoje fica por aqui. Você confere mais notícias no portal da Prefeitura de Fortaleza. É só acessar fortaleza.ce.gov.br. Acesse também as nossas redes sociais no Instagram e Facebook, @TV Terra do Sol. Até o nosso próximo encontro.